A paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Eu convido você neste dia a meditar comigo na palavra do Senhor. Estava hoje aqui e Deus falou através da tua palavra comigo ao meu coração. A palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração e que falou comigo se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 20. A palavra do Senhor vai nos dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Meus amados, Deus, Ele tocou no meu coração, porque eu estava me perguntando, Senhor, por que muitas pessoas elas pedem as promessas do Senhor? Por que muitas pessoas querem viver as promessas, mas elas desistem diante do processo? Por que elas desistem quando estão passando pela prova? Por que elas desistem antes de alcançar as suas promessas? Por que muitas pessoas pedem, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso? Por que muitas pessoas pedem, Senhor, eu quero ser abençoado com isso? Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu quero conseguir alcançar aquilo ali. Mas quando depara com o processo, elas desistem. Elas se desanimam, elas se esmurecem, elas se enchem o seu coração de medo. E a palavra do Senhor vem essa: eu tenho pensamentos bons, o Senhor nos fala, pensamentos bons para você. Mas quando as pessoas elas pedem a promessa do Senhor, elas se esquecem de que precisa passar pelo processo. Para que alcançamos a promessa do Senhor, para que vivemos a promessa do Senhor, é preciso passar por um processo. E esse processo, muitas das vezes, é dolorido. E esse processo, muitas das vezes, a gente sofre, a gente chora, a gente cai, mas a gente quer te levantar, a gente quer te prosseguir, a gente quer te continuar marchando na direção que Deus nos orientou. Porque se nós queremos viver a promessa, que nós queremos viver aquilo que Deus nos prometeu, nós temos que passar, nós temos que suportar o processo para viver as promessas. Deus diz em Isaías capítulo de número 40 e versículo de número 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que se nós confiarmos no Senhor, as nossas forças elas vão ser renovadas todos os dias. Então, quando nós estivermos passando pelo processo, quando você estiver passando pelo processo para alcançar a sua promessa, lembre-se que aqueles que confiam no Senhor, Ele renovará as suas forças e eles subirão como águias, como asas, correrão e não se cansarão, porque estão esperando no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor recebem vitória. Aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que estão diante do Senhor e os que esperam no Senhor, suportam o processo e alcançam as suas promessas. Na Bíblia nós vemos grandes homens que viveram promessas lindas, mas que passaram antes por um processo dolorido, por um processo de muitas dificuldades, de muitas lutas, mas suportaram. Nós podemos ver o exemplo de Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram seu filho Isaac já na sua velhice. Mas era uma promessa de Deus para eles. Eles passaram por um processo dolorido, com muita dificuldade de muito tempo, mas eles perseveraram, mas eles esperaram, eles confiaram no Senhor e alcançaram. E viveram a promessa que Deus tinha prometido para eles. Tiveram seu filho. Foi dolorido? Foi, mas eles suportaram o processo e viveram a promessa. José do Egito. José, antes de se tornar governador, ele passou por um processo dolorido. Ele sofreu, foi perseguido, foi vendido como escravo, mas esperou, mas confiou, mas acreditou, mas não desistiu. Ele suportou, porque ele estava vivendo o processo para que pudesse viver a promessa que Deus tinha prometido. E Deus cumpriu a promessa na sua vida. Mas ele passou por um processo dolorido, mas alcançou a sua vitória, mas alcançou e viveu a promessa de Deus. A promessa que Deus tinha feito na vida dele, ele viveu, porque ele suportou o processo. E quando nós suportamos o processo, nós alcançamos a nossa vitória.
Muitas das vezes nós pedimos para que Deus faça algo na nossa vida. Mas aí nós temos que nos perguntarmos, estamos preparados para viver o processo? Estamos preparados para suportar o processo, para que nós venhamos alcançar a promessa? Para que nós possamos viver a promessa de Deus, é preciso passarmos pelo processo. Sabe por quê, meus amados? Porque muitas das vezes, quando nós pedimos algo para o Senhor, nós não estamos preparados para viver. E Deus vai nos preparar. E Deus vai nos capacitar para recebermos. Deus não vai entregar algo nas tuas mãos que você não está pronto para cuidar. Deus não vai te entregar algo nas tuas mãos para que você desperdice. Mas Deus ele vai te preparar a cada dia para que você receba. Mas para receber a promessa, para viver a promessa, é preciso suportar o processo, como Isaac, ou como Abraão recebeu a promessa de Isaac, que é o seu filho, como José recebeu a sua promessa, mas viveu o processo, suportou o processo. Davi antes de se tornar rei, Davi ele era quem apacentava as ovelhas do seu pai. E muitas nas vezes que ele estava no campo, ele enfrentou leões, urso, mas não desistiu. Ele lutou e venceu. Mas isso era Deus preparando Davi para o grande dia que ele ia enfrentar Golias. Porque se Davi tivesse desistido diante dos leões, diante dos ursos, Davi não estaria preparado para vencer Golias. E quando Davi foi para enfrentar Golias, Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do Deus que estava com ele. Davi sabia que quando ele enfrentou os leões e quando ele enfrentou os ursos, Deus estava com ele. E Deus estaria com ele também quando ele foi enfrentar Golias. Então, se Davi tivesse desistido do processo, porque era Deus preparando Davi para enfrentar algo maior, para suportar algo maior. Mas Davi, ele suportou o processo, ele enfrentou o processo, ele venceu, ele batalhou, ele conseguiu superar o processo. E ele viveu a promessa, se tornou rei. Mas antes, passou pelo processo. Mas antes, viveu grandes dias de lutas, grandes dias de batalha. Mas ele alcançou a vitória. Mas ele alcançou a promessa que Deus tinha feito. Ele viveu a promessa porque suportou o processo. Então, neste dia eu te convido, neste dia eu te abro o teu coração e entenda. Às vezes você vai pedir algo para o Senhor e você vai passar por um momento difícil, por um momento de dificuldade, por uma batalha, mas não desiste. É Deus te capacitando, é Deus te preparando para alcançar a promessa. É Deus te preparando para que você, quando alcance a tua promessa, você sabe valorizar, você sabe agradecer primeiramente ao Senhor. Porque Deus te preparando para receber algo maior. Muitas das vezes a gente apenas se lamenta, eu estou passando por isso, eu estou passando pelo aquilo. Ei, se você pediu algo para o Senhor, para o nosso Deus, para o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te capacitar para receber. Mas é preciso suportar o processo para que você venha alcançar a promessa. Para viver a promessa é preciso suportar o processo. O processo às vezes vai ser dolorido, vai ser difícil de suportar o processo. Mas Deus te capacitando para receber a promessa. Quer viver a promessa do Senhor na tua vida? Suporte o processo. Continue de pé. Não desista. Eu não sei o que está passando na tua vida. Talvez você está passando por uma grande dificuldade, mas eu quero te dizer, é Deus capacitando para que você alcance a tua promessa. Não desista. Não abaixe a tua cabeça. Não desanime. O processo ele é dolorido, mas a promessa vai valer a pena. Mas a vitória vai valer a pena. Para viver a promessa que Deus fez na tua vida, talvez você precise passar pelo processo. Deus precisa te capacitar. E Deus está capacitando. Então as lutas que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem enfrentado, é Deus te capacitando para alcançar a promessa que Ele te fez. E se você suporte o processo, a promessa vai ser garantida, porque Deus vai estar contigo no processo. E com certeza, com toda certeza, Ele vai te permitir viver a promessa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Entregue os teus caminhos aos pés do Senhor Jesus. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para a frente. O alvo é Jesus Cristo. E quando nós estamos com nossos olhos concentrados em Jesus Cristo,
o alvo em Jesus, nada e nem ninguém e nenhum processo vai permitir que a gente desista. Mas quando nós olhamos para os lados, olhamos para as pessoas, para o ser humano, nós vamos ver falhas e isso vai nos fazer fraquejar. Mas quando nós estamos com nossa mente concentrada no Senhor, nós vamos alcançar a vitória. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te suportar, que você possa suportar o processo e alcançar a tua promessa.